sou a Esté e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o Santos do Fernando Diniz e também comentar sobre a principal dificuldade que o time tem enfrentado, apesar de estar jogando aí um bom futebol nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Então vem comigo. Antes de falar da principal dificuldade, a gente tem que entender antes qual é a filosofia de jogo do Fernando Diniz. Para quem acompanha o treinador há algum tempo, né, sabe que o Fernando Diniz gosta muito de ter a posse de bola e da movimentação dos seus atletas ali. E ele também tem a ideia de chamar o time adversário para cima, para ele então, na transição rápida ali, transição é uma palavra que está muito na moda no futebol hoje, né? Nessa transição rápida, conseguir chegar ao ataque e na superioridade numérica criar boas chances de gols. Então a gente viu isso contra o Fluminense, a gente viu isso contra o São Paulo, nós vimos isso contra o Grêmio. Eu citei esses 3 jogos porque foram jogos em que o time jogou bem, mas que ao mesmo tempo teve resultados diferentes na partida. Vamos começar então falando do jogo contra o Fluminense, onde o Santos foi melhor, mas acabou perdendo o jogo por 1-0, né? O Santos conseguiu criar chances de gol, conseguiu ser melhor na partida, mas infelizmente ali, uma infelicidade, acabou tomando o gol e isso acabou fazendo com que toda aquela partida que o Santos fez muito bem fosse apagada por um resultado negativo. Então, quem olha só o resultado acha que o Santos não jogou bem a partida, mas foi muito pelo contrário. O Santos foi muito superior ao Fluminense, mas acabou perdendo o jogo. Contra o Grêmio, aconteceu algo parecido. O Santos conseguiu, né, fazer essa transição de bola, conseguiu chamar o adversário, conseguiu envolver o adversário e marcar gols. Então, marcou 2 gols. Acontece que a saída de bola ali, que o Diniz ama aquela saída de bola, que passa pelo goleiro, passa pelos zagueiros ali, vai de pé em pé, uma hora funciona, outra hora não funciona, e quando não funciona, ela acaba sendo fatal. E foi como foi o que aconteceu, né, no jogo do Grêmio, onde o Luiz Felipe, ele, num dos gols, acabou errando, chutou em cima do Ferreirinha e acabou dando um contra-ataque pro Grêmio, aquele contra-ataque maravilhoso, né? Não tem ninguém ali atrás, porque o time sobe todo muito junto. Por que eu citei esse jogo? Porque a gente viu que contra o Fluminense, apesar da gente ter sido melhor, a gente perdeu. Contra o Grêmio, a gente também foi melhor, só que foram erros individuais, assim como aconteceu no jogo contra o Fluminense, que acabaram tirando o nosso resultado ali, que poderia ser um pouco melhor. Porque se a gente não toma os gols, a gente poderia sim voltar lá do Rio Grande do Sul com uma vitória. Então acabou que atrapalhou um pouco os erros individuais. Sobre esses erros individuais eu vou falar mais pra frente. Vamos focar agora no jogo contra o São Paulo, onde o Santos conseguiu a vitória, né? Foi muito melhor que o São Paulo na partida, fez o mesmo jogo, fez o mesmo jeitinho e deu resultado. O Santos alcançou o resultado. E eu acho isso muito bom, porque quando a ideia de jogo do treinador é excelente e é mostrada em campo, você consegue ver essa ideia de jogo em campo e depois ela vem ainda com um resultado positivo no jogo, eu fico assim maravilhada, porque eu amo o trabalho de treinador e quando isso, de alguns treinadores, né? E quando isso funciona, eu fico assim maravilhada, porque realmente a gente vê que não é à toa, não é uma ideia que, porque a gente fala assim que o importante é vencer, né? Não importa como, o importante é vencer. E eu não acho assim. Inclusive tem uma fala do Tele Santana que, enfim, é uma das minhas preferidas, que diz assim: não se trata de vencer ou de jogar bem, mas sim de jogar bem para vencer. Por que eu citei esses 3 jogos? Porque foram os 3 jogos que o Santos jogou de forma muito parecida e obteve resultados diferentes, né? Uma derrota, um empate e uma vitória. Em alguns casos, a defesa que o Diniz arma funciona. Essa saída de bola que o Diniz arma, quando o time vem pra cima, quando o Diniz chama o time ali pra defesa dele, né? No caso, no ataque do time adversário pra cima, ele consegue sair rápido na transição e ter superioridade numérica lá na frente. Quando isso falha, o Santos toma gol. Por que toma gol? Porque tá todo mundo indo pra frente, então é muito difícil se recompor. Em alguns casos consegue, em outros casos não, e acaba sendo fatal e toma o gol. Então a gente tem que ficar atento a isso, porque é muito importante que a gente entenda que nem sempre vai dar certo, mas na grande maioria das vezes vai. Isso pode custar resultados, como custou contra o Fluminense? Pode custar.
mas eu acredito que seja um risco que a gente precisa estar disposto a correr para que em jogos como, por exemplo, como foi contra o São Paulo, isso possa não funcionar. E a gente tem, assim, os jogadores que fazem essa parte ali atrás, o Luan Pérez, o Luiz Felipe, o goleiro, seja o João Paulo ou o Joe, o Felipe Jonathan e o Pará, vamos falar do Pará mais pra frente, mas eu vou citar o Pará aqui, eles precisam estar totalmente confiantes, né, nesse toque de bola. Por que precisa existir isso? A confiança de não errar. Sabe quando o Neuer sai com o pé? Então, essa confiança que eu quero dizer. Não quero dizer que tem que ser do nível do Neuer, né? Mas tem que ter essa confiança ali de para sair jogando com os pés, né? No caso do goleiro, mas também no caso dos zagueiros e laterais, essa confiança de tocar a bola e saber que não vai errar e principalmente confiar no outro, sabe? No companheiro, sabendo que ele também não vai errar, mas tá preparado para tudo. Então, o time tem que estar muito ligado e eu acredito que o time do Diniz, ele é muito ligado, porque o Diniz não para de gritar um segundo na beira de campo, né? Depois de a gente entender toda essa ideia de jogo do Diniz, vamos passar para o ponto fraco dessa ideia. Quando a ideia do Diniz não dá certo, quando o adversário não vem para cima. Foi o que aconteceu contra o Juventude, foi com o que aconteceu contra o Sport nessa última partida. Ambos os jogos na Vila Belmiro, ambos os jogos o Santos sofreu pra cacete. Por quê? Porque o adversário não vai em busca de jogo. Quando só um time quer jogar, e a ideia desse time jogar é esperar que o outro time também queira jogar e esse time não joga, aí nós temos um problema. Porque o Santos não consegue furar a defesa do adversário e ele usa e abusa de cruzamentos na área que acabam passando de um lado para o outro ali sem nenhum objetivo final. Ninguém finaliza, ninguém faz absolutamente nada. Isso é que acaba prejudicando o time. Porque como o adversário não ataca, o Santos tem que partir para cima. Só que ele encontra uma barreira. Foi o que aconteceu contra o Juventude. Foi o que aconteceu contra o Sport. Foram 4 pontos perdidos porque o Diniz, né, na verdade, não conseguiu contornar toda a dificuldade que ele encontrou contra o Juventude e aplicar essas de uma forma diferente, né, o seu esquema de jogo contra o Sport, porque já tinha vivenciado uma situação parecida e ele não soube mais uma vez ali mudar esse esquema de jogo. O que eu poderia sugerir? Jogadas individuais. A gente teria ali o Marcos Guilherme, o Lucas Braga, que na última partida contra o Sport não estava tão bem assim, mas, enfim, poderia ter sido substituído até antes, com a entrada do Ângelo, que com certeza se daria muito melhor ali no X1, né, na individualidade de fazer um drible, entrar na área, que se vocês repararem bem no jogo, as poucas vezes não, acho que é um exagero falar poucas, mas às vezes que o Santos conseguiu boas chances de gol, inclusive a melhor chance que teve, que foi naquele chute do Caio Jorge que bateu no travessão e voltou nas costas do goleiro ali, foi em jogadas individuais, não foi em cruzamento, mas foi em infiltrações do ataque santista em meio ali à defesa do Sport. Então, o Diniz precisa prestar atenção nisso também, porque quando você não consegue entrar, né, na defesa adversária e você começa só a cruzar a bola na área, sabendo que Caio Jorge, que o Marcos Guilherme são jogadores com uma estatura mais baixa do que os zagueiros do adversário, é óbvio que eles não vão ganhar de cabeça. É óbvio que não vão ganhar de cabeça. Então não adianta a gente querer que esses cruzamentos aconteçam e esperar resultados, porque muito raramente eles vão vir. Pode ser que uma bola ou outra eles ganhem, pode ser, só que isso vai ser muito raro, porque a estatura deles é muito mais baixa. Se o Bruno Marques estivesse em campo, aí seria outra coisa, porque o Bruno Marques ele é alto, entendeu? O Bruno Marques é alto e ele sabe se posicionar bem nessas bolas cruzadas na área. Só que o Caio Jorge, o próprio Marcos Leonardo, que acabou entrando depois, são jogadores baixos, são jogadores que são mais habilidosos ali com os pés. Então o Santos, né, tinha que ter pensado melhor nessa forma de construção de jogo ofensiva, porque não funcionou contra o Juventude, também não funcionou contra o Sport. Eu tenho certeza que a gente vai encontrar outros jogos aí
onde times podem vir jogar fechados contra a gente. E a gente não pode se dar a bobeira, né? Se dar o luxo de ficar perdendo pontos assim dentro de casa, porque lá no final da temporada isso vai ser muito importante. Seja para brigar por uma posição específica da tabela, ou seja para brigar por coisas maiores ali, né, na tabela. Então, dessa dificuldade que o Santos tem de jogar contra adversários que jogam mais recuado e saem no contra-ataque, falando nisso, é importante eu ressaltar também que o Santos, quando eu digo que o Santos chama o adversário, ele não tá jogando no contra-ataque. Porque o contra-ataque é quando você recupera a bola e sai para contra-golpear o adversário. O Santos não faz isso. O Santos chama o adversário tendo a posse de bola. Então não é contra-ataque, é uma transição ali em velocidade, mas não é contra-ataque, beleza? Então o Santos joga com a posse de bola, mas assim, alguns casos ele acaba contra-atacando, mas na sua grande maioria o Santos já possui a posse de bola, então ele sai ali na transição em velocidade. Bem, é bom deixar claro isso para vocês não acharem que, enfim, e você fala que não gosta de time que joga em contra-ataque, mas o Santos joga em contra-ataque? Não, não é bem assim. O Santos tem a posse de bola e o Santos faz isso com o Diniz muito bem, porém já vinha fazendo isso também na temporada passada. Muitos falam que o Santos na temporada passada jogava no contra-ataque, mas não, gente. O Santos não jogava no contra-ataque, o Santos tinha posse de bola. Então, vamos deixar isso bem claro aí. Vamos passar então para a próxima fase, que eu anotei alguns pontos aqui. Falar de alguns jogadores específicos, começando pelo Pará. Sou muito fã do Pará. Quando a gente começa assim, né, pode ter certeza que vai vir crítica brava. Mas de verdade, eu sou muito fã do Pará. Acontece que não tá dando mais. O Pará, ele é um jogador que a idade, né, já tá atrapalhando um pouco. O Santos é um time que, quando ele tá na transição ofensiva, ele leva muito os seus times pra frente. A gente pode ver que o Luan Pérez é um jogador que ele é o zagueiro, mas muitas das vezes ele tá participando de jogadas lá na parte da frente, na parte ofensiva do time. Então, quando o Pará sobe ali na lateral, quando a gente toma o contra-ataque do adversário, o Pará muito raramente consegue acompanhar o jogador adversário. Contra o Grêmio, quando eu vi que ele teria que marcar o Ferreirinho, eu fiquei tipo, meu Deus. Realmente não seria fácil pro Pará, eu sei dessa dificuldade que ele tem, e ele acaba chegando muito atrasado ali na marcação e acaba resultando em chances perigosas pro time adversário e até muitas vezes fatais, né? Então eu acredito que o Pará esteja na hora ali do Diniz dar um pouquinho mais de chance, né, pro Madison. E isso também, de colocar o Madison como titular, acabaria com isso de queimar uma substituição no segundo tempo, porque nos últimos jogos o Diniz tem colocado o Madison no segundo tempo no lugar do Pará. E eu acredito que isso de queimar uma substituição, que já é certa desde o início, poderia ser evitado. E o penúltimo jogador que eu quero citar é o Pirani. O Pirani é um jogador muito jovem, inclusive, eu vou fazer uma crítica aqui, só que, quero deixar bem claro, inclusive em vídeos que eu disse passados aí, eu não vou queimar jogador jovem, longe de mim fazer isso. Eu sei, jogadores jovens vão oscilar e a gente tem que entender isso. Ele não vai entrar todo jogo brilhando, mas faz muito tempo que eu não vejo esse brilho do Pirani. Então, eu acredito que seja a hora de dar um tempinho para ele no banco, para ele pensar um pouquinho melhor, para tentar resgatar esse futebol dele. Isso vai acontecer? Muito provavelmente não. Porque quem se lembra no passado, quando o Diniz ainda estava no São Paulo, quando toda a torcida do Tricolor ficava criticando o Gabriel Sara. O Diniz deu tempo para ele no banco? O que o Diniz fazia? Colocava o menino todo jogo. Até que uma hora deu resultado. Uma hora o Gabriel Sara começou a jogar de verdade, começou a jogar bola. E hoje ele é uma das referências ali do time do São Paulo. Porque o Diniz apostou nele, o Diniz deu chance, o Diniz bancou ele no time titular. Dito que ele vai fazer isso com o Pirani porque ele gosta de apostar nesse talento jovem, mesmo não sendo colocado hoje, né? Enfim. Mas enfim, eu acredito muito que ele não vai sacar assim o Pirani tão fácil. Mas no caso do Pirani, eu até entendo ele não querer sacar por esse motivo. Então, beleza você querer apostar no Pirani. Mas ficar apostando no Pará, eu acredito que já não é uma boa, né? Porque, enfim,
Pará têm sido responsáveis por alguns gols que a gente tem tomado aí. Então, vamos com calma. Acho que tá na hora, sim, de dar mais chance ao Maddison. E tudo bem se ele quiser dar uma chance mais ao Pirani. Outro jogador aí que eu quero muito falar é o Camacho. E confesso que quando o Santos foi atrás do Camacho, eu fiquei meio tipo, ai meu Deus, Camacho, por que vai trazer o Camacho? Só que ele me surpreendeu muito positivamente. Eu tô muito encantada com o que o Camacho vem apresentando aí no time do Santos, né? O Camacho que eu lembro na época que jogava no Corinthians não era um jogador que me agradaria, não, que me agradava, na verdade, né? Mas o Camacho que eu tô vendo jogar no Santos com o Fernando Diniz é um jogador totalmente, assim, com muita técnica, entendeu? Ele tem uma visão de jogo muito boa. E é aquele jogador que tu não vê muito em campo, sabe? Sabe aquele jogador que tu não vê muito em campo, mas ele tá sempre ali participando e sendo sim importante? Então, esse é aquele jogador que passa despercebido, mas que ele tem uma grande importância dentro do time, né? Em toda a composição ali do time em campo. Eu não sei se vocês conseguiram entender muito bem, mas enfim, espero ter sido um pouquinho clara aqui. Mas é isso, gente. É isso que eu tinha pra falar, né? Enfim, eu gosto muito do trabalho que o Diniz vem fazendo no Santos. Acredito que tem que melhorar, então, um ponto ou outro, que é isso de jogar com times que jogam mais recuado, acertar o time contra adversários assim, né? Ter uma ideia mais clara de jogo quando encontrar times que se possam dessa maneira em campo. E também nesses pequenos detalhes que eu acabei de dizer, né? Jogadores que ali, igual que é o caso do Pará, que precisam sim ficar um pouco no banco e dar chance para jogadores que com certeza podem ser melhores. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal aqui se você ainda não é inscrito e comenta também aqui embaixo o que vocês estão achando do Fernando Diniz à frente aí do Santos, tá? Já dei a minha opinião aqui, eu tô amando o Fernando Diniz no Santos, porque é um treinador que eu amo bastante, né? Mas é isso, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!